Olá pessoal da Revista Música, sou Agenor De Lorenzi e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica com relação à programação de sintetizadores. Talvez nem todo mundo esteja muito acostumado com esse tipo de teclado aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um sintetizador, ele é digital, só que ele simula um sintetizador analógico, né? Então você tem todos os parâmetros que costuma ter um sintetizador analógico, de envelope, de filtro, osciladores, tudo você tem aqui, né? E de um jeito bem prático de acessar. Se você tem um botão para cada função, então ele é totalmente visual, tanto que ele não tem nem menu, assim, ele tem uma bobagem aqui, mas a única coisa que você consegue ver aqui é esse display numérico, que ele serve para trocar os presets que eu vou fazendo aqui, né? Os patches que eu vou fazendo. Então, primeira coisa, como é que a gente deixa esse som desse jeito para eu ensinar vocês a trabalhar? Então, aqui nos osciladores, esse sintetizador é um sintetizador de 2 osciladores. Eu estou usando por enquanto um só. Então, esse botão de mix, aqui eu ponho tudo pro lado do oscilador 1 para ter o som só de um oscilador, tá? E aqui nas ondas, essas ondas, cada uma tem um som, né? Ó. Essa é a dente de serra, essa é a triangular, essa é a senoide, que é uma onda que não tem harmônico, e aqui é a onda quadrada. Então, à medida que vocês forem mexendo nesse tipo de sintetizador, ou mesmo, sei lá, no Logic, no sintetizador do Logic, ou de qualquer programa de computador, vocês vão se familiarizando com a sonoridade de cada uma das ondas, porque essas ondas são... É o material que a matéria-prima que a gente tem para formar os timbres, né? Você tem o oscilador e você tem o filtro. O filtro, ele subtrai os harmônicos, né? Às vezes a pessoa fala, eu abri o filtro e ficou super agudão e tal. Não é que ficou agudo, na verdade o filtro ele só tira, ou ele tira o grave ou ele tira o agudo, né? Tem alguns tipos de filtro. O mais comum é um filtro que chama low pass. Esse low pass, ele significa passa grave. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tô tocando esse som que é horroroso. E o filtro tá, ó, a posição do filtro tá no máximo, a frequência tá no máximo, ou em algum sintetizador vai ter sido cut-off. E a ressonância aqui tá no 0, e sem envelope também. Então, ó, eu vou fechar o filtro, ó. Tá vendo? Eu vou fechando, ele vai tirando os harmônicos agudos, então o som não fica tão estridente, ó. Vou abrir o filtro agora, ó. Então isso aqui... A ressonância está fechada e eu vou mostrar para vocês como estão os envelopes também. O envelope de amplificador, nessa posição inicial eu deixo assim, ó, ataque no 0, decay no 0, sustain no máximo, release no 0. Então tudo no 0 menos o sustain no máximo. E aqui no filtro a mesma coisa, ataque no 0, decay no 0, sustain no máximo e release no 0. Tá? Então esse é o meu som inicial para começar a trabalhar. Tá? Então o primeiro som que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar 2 hoje. O primeiro vai ser um som bem básico que a gente sempre ouve por aí nos discos de tudo que é banda, Jamiroquai, enfim, que é um som que a gente chama de lead. O que é o lead? O lead geralmente é um som monofônico que a gente usa para fazer um solo, um timbre de solo. Então, primeira coisa, eu vou deixar eu não quero que isso seja polifônico, tá vendo? Estou tocando 3 vozes aqui, eu quero que ele seja monofônico. Tá vendo? Ó? Ele toca uma nota de cada vez, então. Então, esse timbre vai começar desse jeito. Eu vou usar um oscilador só. E aí, para esse timbre que eu quero fazer, eu vou usar a onda senoide, que é a onda sem harmônico. Então, ó, vou selecionar ela aqui, ó. Essa é a senoide. É uma onda sem harmônico. Então, olha só. Já tá monofônico, eu não consigo tocar acorde. Para deixar mais assim do meu gosto, eu deixo uma função que chama legato e eu coloco o portamento. O que é o portamento? O portamento é que quando eu toco uma nota e depois a outra, essa nota anterior ela escorrega, como se fosse um glissando mesmo para a próxima nota. Então, ó. Aqui tem um pouquinho de portamento. Se eu tirar o portamento, ó. Se eu aumentar bastante o portamento, ó. Tá vendo? Já dá pra perceber. Se eu aumentar muito mais ainda.
Demora bastante pra cair, ó. Do agudo eu vou lá, do grave eu vou lá pro agudo, ó. Tá vendo? A nota foi escorregando, fez um glissando até lá. Eu vou deixar só um pouco de portamento. Tá? Então aqui, com o oscilador só, na senoide, eu já tenho um timbre de solo. Né? Eu vou deixar uma oitava aqui acima, ó. Tô mexendo aqui na alavanca de pitch bend, né? Ó. Tá? É um timbre bem comum que a gente ouve. Se a gente fizer uso do delay, por exemplo, que a gente fez na outra dica, que a gente usou na outra dica, ó. Tá? Vou diminuir um pouquinho o volume dele. Tá? A gente já tem um timbre de solo. Se eu quiser... O filtro está aberto no máximo e ele não fica agudo. Por que não fica agudo? Porque a senoide ela não tem harmônico, então não tem o que filtrar aqui nela. Se eu quiser deixar o timbre um pouco mais agudo, ainda assim, eu vou deslocar o volume do meu oscilador aqui para deixar no meio dos dois osciladores e eu vou colocar na outra onda uma onda triangular, que está mostrada aqui por um triângulo. Só que eu vou deixar o volume mais do oscilador mais para o oscilador da senoide. Ó, aqui toda a senoide, aqui o triângulo, a onda triangular. Tá? Aí sim eu posso cortar um pouco o filtro, mas ainda assim fica um pouco mais aberto o timbre. Ó. O problema da senoide é que quando você está tocando, às vezes no meio de uma banda, você está no máximo do volume do teclado e ele não está pintando, porque é uma onda sem harmônico mesmo. Bom, agora o segundo timbre que eu vou mostrar, eu mostrei na outra dica, na dica do delay, o exemplo com o delay do Save a Prayer, né, do Duran Duran, e eu vou ensinar como fazer aquele timbre da introdução da música. No oscilador eu vou usar a onda quadrada, nos dois osciladores. Então, ó, eu vou colocar aqui na onda... Aqui está o meu som inicial, né, aquele som horroroso. Então vamos transformar esse som. O volume do oscilador está todo pro 1, então a gente só está ouvindo ele. Vou passar a onda triangular, senoide, quadrada. Tá meio ardida, mas eu vou começar com ela. Eu vou deixar o volume aqui do oscilador no meio para eu poder ouvir o segundo oscilador também. Ó. E no segundo oscilador eu também vou colocar uma onda quadrada. Ó. São duas ondas quadradas. Ó. Se eu jogar aqui o pan, o volume, ó. Aqui está um oscilador, aqui está o outro, é o mesmo som. Né? Aqui eu tenho a soma dos dois. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o segundo oscilador e jogar uma oitava acima. Então, ó. Aí, cheguei, uma oitava acima. Mas tá um som meio feio ainda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco, eu vou fechar um pouco o filtro, a frequência do filtro vai tirar um pouco esse agudo. Então, ó. Aqui tá bem fechado. Aqui tá no máximo, tudo aberto. Tá? Eu quero mais o volume do oscilador mais grave do que o agudo. Então, ó. Aqui está totalmente o grave, aqui está totalmente o agudo. Eu vou achar um meio termo aqui entre os dois. Aqui eu já estou ouvindo o agudo, mas ele está mais baixo em relação ao grave. Ó. Tá? E aí eu vou adicionar o toque final, que é o uso do delay daquele jeito que eu ensinei para vocês da outra vez. Então, ó. Tá? Então aqui a gente já tem. A sequência é essa aqui, ó. Vou tocar devagar para vocês verem. Tá? Já. Agora no andamento certo com o delay. Né? Então aqui a gente já tem o timbre do Save a Prayer, da introdução. Então, só relembrar como eu fiz, eu usei onda quadrada nos dois osciladores, deixei o segundo oscilador uma oitava acima, né, com onda quadrada também, fechei um pouco o filtro, senão ele ia ficar muito ardido, ó. Tá? E os parâmetros dos envelopes é exatamente iguais ao outro exemplo, tá? O sustain, tanto do amplificador quanto do filtro no máximo e todos os outros parâmetros no zero, tá? Então é isso aí, valeu!